Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite, irmãos e irmãs, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo essa mensagem. Eu quero continuar a nossa palavra sobre o tema Deus está convocando o seu exército, falar sobre a armadura do Espírito, ou a armadura do cristão, que está escrito no livro de Efésios, ou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Hoje nós vamos ler os versículos 13 em diante, do 12 em diante, até porque ontem nós já lemos, hoje é a segunda parte dessa mensagem, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. A minha versão bíblica é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade, será um prazer. Diz assim a Bíblia: Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada do Espírito Santo. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, como estava falando ontem, nós não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas. Nós temos que lutar contra potestades espirituais que atuam em governos, em autoridades estabelecidas, sabe? E que vivem nas regiões acima de nós. E qual é a armadura que o cristão precisa usar? Diz a Bíblia a partir do versículo 13 e 14. Usem a verdade como cinturão. Olha, Jesus Cristo disse àquelas pessoas que acreditavam nele, que seguiam ele, que criam nele. Você pode ler comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O cinto, queridos, da verdade simboliza a verdade que deve andar conosco. O servo de Deus precisa ter a verdade em seus lábios. E quem é a verdade? Jesus Cristo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entrará no céu a não ser por mim. Jesus se coloca como verdade no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 1, também no versículo 14, o próprio evangelista vai dizer a respeito de Cristo, Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14, ele diz: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja, Jesus é a nossa verdade. A nossa armadura precisa estar cheia da verdade. A mentira não pode fazer parte do vocabulário do cristão. A mentira não pode fazer parte da história da vida do cristão. Sabe, seja transparente, porque quando nós lutamos pela verdade, nós precisamos andar em verdade. Quando nós lutamos pela transparência, devemos ter uma vida transparente. Não importa o que foi o teu passado, o que importa é a maneira como Jesus te transformou, porque Ele é cheio de graça e de verdade. Você está entendendo? Então, use a verdade como seu cinto. E diz a Bíblia que devemos usar
a couraça da justiça. A couraça era aquele equipamento que o soldado usava no peito, porque normalmente quando os dardos vinham contra ele, a espada vinha contra ele, antes de atingir o seu peito, havia uma couraça. E a Bíblia diz que devemos usar a couraça da justiça. O nosso Deus é justiça. A palavra diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Jeremias 23, versículos 5 e 6. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um remanescente, que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado: o Senhor é a nossa justiça, porque Deus é a nossa justiça, sabe? E é por isso que devemos andar com Ele no peito. É por isso que devemos andar com Ele no nosso coração. Ser justo é uma característica daquele que luta pelo Evangelho. É uma característica daquele que luta em nome de Deus. Verdade e justiça precisam andar próximo ao nosso coração. Precisam fazer parte do nosso entendimento. Precisam fazer parte da nossa vida. Verdade e justiça. O texto que nós lemos também fala que nós precisamos calçar os sapatos daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam a paz, as boas novas. Profeta Isaías, fala lá no capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Os nossos pés precisam correr para anunciar a paz, e não para anunciar tragédia, e não para anunciar dor, e não para anunciar intriga, disse-me-disse, vida alheia. Não, os nossos sapatos, os nossos pés precisam correr sim, para anunciar a salvação, para anunciar a cura, para anunciar a verdade, para anunciar a justiça. É para isso que precisamos caminhar. É essa palavra de verdade que precisamos caminhar. É para isso que precisamos nos locomover, andar. Porque se a minha vida não for uma vida de motivação, se a minha vida não for uma vida que gere vida em outras pessoas, que sentido eu terei para levar qualquer mensagem a alguém? Então, nessa armadura que nós vestimos, precisa haver verdade, justiça. Precisamos caminhar para anunciar as boas novas. Eu estou caminhando com você na Bíblia para que você entenda que todos esses atributos, que todas essas peças da armadura estão na palavra de Deus, estão contidos no livro sagrado. E a Bíblia Sagrada diz, eu quero falar hoje mais nessa peça da armadura do Espírito. Ainda que haja outras, nós vamos terminar amanhã, mas eu quero hoje ainda falar sobre o escudo da fé. A Bíblia diz que eu devo portar o escudo da fé. O escudo da fé é a arma de defesa. E sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas tentará me atingir o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele usa dardos inflamados para tentar me ferir, para tentar me derrubar, para me fazer parar. E é com o escudo da fé que eu me defendo. Pastor, o que é a fé? Alguém pode me perguntar. A Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. O que é a fé? É a certeza daquilo que estou esperando. Mas como eu tenho certeza se ainda estou esperando? Pois é, a fé é justamente isso. Ainda não chegou, mas eu creio, eu tenho certeza que em nome de Jesus vai chegar, porque eu tenho fé. E a prova das coisas que eu não vejo, aquilo que eu não vejo, aquilo que o olho ouviu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê. Então, quando o diabo vier com artimanhas, tentando dizer que não tem jeito, tentando dizer que você vai fracassar, tentando dizer que você é um derrotado, defenda com a fé em Jesus, diga, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu a morte, Ele é o meu Senhor, eu também posso vencer nesse nome. Creia,
pela fé que você é mais do que vencedor. Querido, vista esse aparelhamento da armadura do Espírito. Amanhã eu quero terminar esta palavra falando sobre a armadura do Espírito, mas esteja pronto, esteja preparado para vesti-la, porque quando vier o dia mau, quando vier o confronto, quando o inimigo se levantar contra você, se você estiver usando essas peças da armadura do Espírito, você sairá mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque a nossa vitória não está na nossa força, a nossa vitória não está na nossa competência ou na nossa sabedoria. Deus, tu sabes como nós somos pequenos, como somos limitados, e aquilo que depende de nós, Senhor, nós normalmente não conseguimos. Mas quando nós vamos no nome de Jesus, quando nós vamos na tua força, Senhor, certamente a vitória é certa. E nós cremos nessa vitória, Deus, porque no meio do teu povo, no meio da tua igreja, não há sentimento de derrota para aquele que nasceu para ser vencedor. E quando nós abraçamos essa fé em Jesus, nós temos a certeza da vitória, que a nossa vitória não é desse mundo, que a nossa vitória não é para essa vida, mas a nossa vitória é eterna no nome de Jesus. E nesse nome, Senhor, eu te agradeço e te peço, ajuda-nos a vestir essa armadura. No nome santo de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, é que nós a ti oramos e agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Querido, vista essa armadura, use pela fé, comece a vestir essa armadura hoje ainda. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.